Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos ensina. Se quiseres algo, busque do alto. Ninguém pode receber algo se não for lhe concedido do alto. Aquele que nos concede a unção, que é a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Unção válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda assim alcance a ressurreição do último dia. Aonde para adquirir é necessário buscar no alto aquele que a possui. Nenhum dos meros mortais, aqueles que fazem discípulos para si, pode lhes conceder esta sabedoria, assim como aquele que a possui e a detém sabe que ela pode ser compartilhada de acordo de uma medida recalcada com aqueles que buscam também do alto. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. Só há um unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação e ressurreição, que pode nos fazer a expiação pela culpa dos pecados, nos conceder uma porção diária de sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra e a fim de alcançar a ressurreição do último dia, justamente pela porção diária desta unção que nos concede atitudes agradáveis diante dele, aonde a responsabilidade é individual e não iremos prestar conta com os meros mortais, mas com o juiz supremo que está no alto, que governa com justiça, com equidade e na imparcialidade e exerce o direito, aquele que cobrará de cada um aquilo que está produzindo. Todos estão a produzir algo, depende de onde está vindo a sua fonte de sabedoria. A fonte de sabedoria buscada no seio do Pai, ela é sem hipocrisia, não ensoberbece, não envaidece, tudo sofre, é benigna, tudo suporta, e nós demonstrando sempre pelo bom proceder aqueles que têm o seu espírito, a fim de sempre ganhar os incrédulos, aqueles que não têm fé, para que venham a conhecer desta sabedoria, aonde orientamos sempre a buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Se chegar a ele crendo, assim como nós chegamos a ele crendo e recebemos desta sabedoria, aonde temos demonstrado pelo bom proceder, porque em primeiro lugar temos que ter zelo com aquilo que ele nos concede de graça recebemos e de graça estamos sempre a ofertar, porque iremos prestar conta diante dele. E também a palavra diz que nós temos a responsabilidade de estar sempre como um bom testemunho diante dos mortais, porque assim haveriam aqueles que seriam motivo de escândalo, assim como aqueles que perseveram são motivo de um bom testemunho para que as almas venham até Cristo e após ter um encontro com ele, permaneçam em Cristo assim como nós estamos em Cristo. Mas a palavra diz em relação, espiritualmente falando, a ninguém chamais de Pai sobre a terra, pois só há um Pai e Deus Altíssimo, e a única forma de chegarmos
até ele é através do unigênito que nos adota filhos por adoção, através da expiação pela culpa dos pecados e da perseverança na boa conduta, que deve ser uma constante. Porque se retroceder, se abandonar o primeiro amor, se abandonar as práticas do seu espírito, passando a ser meramente ouvinte, ilude-se a si mesmo, e justamente por esta falta de sabedoria é podado por conta da incredulidade. Ele dizia: vigiai com a incredulidade, porque os incrédulos são podados, já não estão unidos ao seu corpo, estão, na verdade, se volta a meretriz, e jamais ele vai unir um membro da meretriz que trai o noivo ao seu corpo. Ele é aquele que jamais ele faz. A palavra diz: ainda que tenha até mesmo os dons irrevogáveis, mas se não está na fidelidade para com ele, se foi infiel, ele continua sendo fiel. Ele sim é fiel, porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente, de geração em geração. Assim como ele diz, ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. De geração em geração não há novidade para ele. Mas nós que perseveramos na fidelidade para com ele, que não se coloca outro fundamento, permanece dia após dia aprendendo mais ainda do nosso Senhor. Ele concede, ele alegra daqueles que o buscam e encontram e permanecem como ouvintes e praticantes, recebendo as suas instruções, os seus conselhos, e jamais os encobrindo, mas antes procedendo, experimentando a sua perfeita, agradável e ainda compartilhando com aqueles que estão perecendo por falta de conhecimento e negligência no ensino, assim nos diz o Senhor.